Você já se arrependeu de ter ajudado alguém, de ter estendido a mão, dado tempo, dinheiro, conselhos, e no fim, ter sentido que a pessoa não só não reconheceu, como ainda te drenou emocionalmente, espiritualmente ou até financeiramente. Pois é, nem toda ajuda é bênção. E o que muita gente não entende é que, segundo a sabedoria judaica, ajudar quem não está preparado pode ser como regar uma planta que escolheu morrer. Você desperdiça sua água e ainda seca o seu próprio jardim. O Talmud ensina algo profundo. Aquele que dá a quem não merece, empobrece a si mesmo. E não estamos falando apenas de dinheiro, mas de energia, tempo e propósito. Existem pessoas que, ao serem ajudadas, não crescem. Pelo contrário, te puxam para baixo. E se você não aprender a reconhecer esses tipos de pessoas, vai continuar preso em ciclos de escassez, culpa e decepção. No vídeo de hoje, você vai descobrir os 8 tipos de pessoas que você nunca deve ajudar, segundo princípios milenares da sabedoria judaica. E por que ajudar essas pessoas pode bloquear sua prosperidade e atrair pobreza para a sua vida. Mas antes de seguirmos, um aviso importante. Ao final desse vídeo, quando você terminar de assistir, vá até o primeiro comentário fixado. Lá eu deixei um vídeo revelando segredos escondidos por milênios, que explicam por que o povo judeu é o mais próspero da Terra. E como qualquer pessoa pode aplicar esses mesmos princípios, mesmo sem ser judeu. Assista depois, porque o que você vai descobrir lá pode mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro, a ajuda e a prosperidade agora. Se acomode, abra sua mente e prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode incomodar, mas também pode libertar. O primeiro tipo de pessoa que você nunca deve ajudar é o ingrato. A sabedoria judaica ensina que a gratidão é uma das forças mais elevadas do universo. Ela é o canal por onde a bênção continua fluindo. Quando alguém reconhece o bem que recebeu, ele se torna um condutor da prosperidade. Mas quando alguém é ingrato, ele fecha as portas da abundância, tanto para si mesmo quanto para quem o ajudou. O ingrato é aquele que recebe, mas age como se fosse merecimento. Ele não diz obrigado, não reconhece o sacrifício do outro. E no fundo acredita que o que recebeu era obrigação. O problema é que ao ajudar um ingrato, você rompe o fluxo natural da reciprocidade e acaba alimentando um coração endurecido. No livro de Provérbios está escrito: quem paga o bem com o mal, nunca se apartará o mal de sua casa. Provérbios 17:13, e essa é uma das verdades mais fortes que a sabedoria judaica reforça. Quando você ajuda alguém que não sabe reconhecer o bem, você atrai desequilíbrio espiritual. Em outras palavras, você planta em solo infértil. Por isso, quando sentir que alguém não valoriza o que você oferece, afaste-se em silêncio. Ajudar o ingrato não é bondade, é desperdício. E Deus não recompensa quem desperdiça o dom que Ele deu para servir. O segundo tipo de pessoa que você nunca deve ajudar é o que vive como vítima. Na sabedoria judaica existe um ensinamento profundo. Aquele que se vê sempre como vítima torna-se prisioneiro de si mesmo. O povo de Israel, durante o cativeiro no Egito, viveu anos de escravidão, mas quando foi liberto, precisou libertar também a mente. De nada adianta sair da prisão se a prisão continua dentro de você. E o problema das pessoas que vivem se vitimizando é exatamente esse. Elas não querem solução, querem atenção. Elas transformam cada dificuldade em espetáculo e cada problema em desculpa. Você oferece ajuda, dá conselhos, estende a mão e, no final, elas voltam para o mesmo ponto porque alimentam a dor que as define. Na visão judaica, ajudar uma pessoa assim é roubar dela a oportunidade de amadurecer espiritualmente. O verdadeiro auxílio nem sempre é dar, mas ensinar o outro a levantar-se. Há uma antiga parábola entre os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos. Um homem afogava-se em um rio e outro, vendo aquilo, pulou para salvá-lo. Mas o homem que se afogava o puxava para baixo com tanta força que ambos quase morreram. Quando finalmente se salvaram, o sábio disse: jamais salve quem se agarra à própria desgraça, porque quem ama a dor destrói quem tenta curá-lo. Por isso, se você encontrar pessoas que só sabem reclamar, culpar e se lamentar, ajude-as com oração e distância. A energia da vítima é um poço sem fundo, e quem mergulha ali perde a própria luz.
O terceiro tipo de pessoa que você nunca deve ajudar é o orgulhoso. A sabedoria judaica ensina que o orgulho é a raiz de todas as quedas, pois ele impede o coração de receber. O Talmud diz: onde há orgulho, ali não há presença divina. E isso significa que uma pessoa dominada pelo orgulho vive desconectada da luz espiritual e, por isso, nenhuma ajuda externa realmente penetra em sua alma. O orgulhoso é aquele que pede ajuda sem humildade e recebe sem gratidão. Ele acredita que pode tudo sozinho, mas quando está em apuros, aceita auxílio apenas para não parecer fraco, e logo que se reergue, esquece quem o estendeu a mão. Na verdade, ele não quer ajuda, quer reconhecimento. No contexto espiritual, ajudar alguém assim é lançar pérolas aos porcos, como dizia o mestre. Pois a ajuda só tem valor quando o coração está aberto para recebê-la. O orgulhoso fecha o canal da abundância e o universo, que opera por leis espirituais, não pode derramar bênçãos onde há arrogância. Um antigo ensinamento dos sábios dos ensinamentos ocultos judaicos afirma: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Por isso, quando você encontrar alguém incapaz de reconhecer suas limitações, ore por ele, mas não tente resgatá-lo à força. A queda é muitas vezes o único caminho que quebra o orgulho. E antes de continuar, um aviso importante. No vídeo que está fixado na descrição, eu revelo um dos segredos mais antigos guardados pelos sábios de Israel. Um conhecimento que explica por que o povo judeu se tornou o mais próspero da terra e como qualquer pessoa, mesmo não sendo judia, pode ativar o mesmo princípio espiritual. Assista depois desse vídeo, mas só se você estiver preparado para ver a prosperidade sob uma ótica que poucos ousam revelar. O quarto tipo de pessoa que você nunca deve ajudar é o desperdiçador, aquele que não sabe valorizar o que tem. Na sabedoria judaica, existe uma lei espiritual muito clara. O que não é valorizado é retirado. Essa não é uma punição, é um princípio energético. O universo não investe onde há descuido. O desperdiçador não é apenas aquele que gasta dinheiro de forma irresponsável, mas também aquele que desperdiça oportunidades, tempo, dons e relações. Você o ajuda, ele promete mudar, e logo volta aos mesmos erros. O problema é que, quando você ajuda alguém assim, acaba financiando o próprio desperdício. Os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos explicam que a abundância é um fluxo que precisa de recipientes, e cada pessoa é um recipiente espiritual. Quando alguém é desorganizado, ingrato ou inconsequente, seu recipiente está cheio de rachaduras. Não importa o quanto se derrame sobre ele, tudo se perde. Existe uma antiga história contada nas yeshivot, as escolas judaicas de sabedoria. Um homem rico ajudava um jovem todas as semanas com moedas de ouro. Mas o jovem gastava tudo em jogos e festas. Um dia o sábio disse ao homem: você não o está ajudando, está cavando o buraco onde ele cairá. A partir desse dia, o homem cessou a ajuda. E foi só quando o jovem passou fome que aprendeu o valor da disciplina. Foi então que o fluxo da bênção voltou. Por isso, não confunda compaixão com conivência. Ajudar quem desperdiça é o mesmo que regar uma planta morta, esforço sem fruto. O quinto tipo de pessoa que você nunca deve ajudar é o preguiçoso. Na visão judaica, o trabalho não é apenas uma necessidade humana, é uma forma de adoração. O Talmud ensina: o esforço das mãos purifica o coração. Ou seja, trabalhar é uma maneira de alinhar o homem à vontade divina. Mas o preguiçoso rejeita esse princípio. Ele deseja os frutos, mas não quer plantar. Quer os resultados, mas não aceita o processo. E quando alguém tenta ajudá-lo, ele se torna dependente da ajuda, não transformado por ela. O preguiçoso é aquele que sempre tem uma justificativa pronta. Hoje estou cansado. Amanhã eu começo. Não é o momento certo. E a vida passa. Ele vive no mundo das ideias, mas nunca constrói nada no mundo real. Os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos afirmam que a prosperidade é parceira do movimento. Deus abençoa o caminho de quem anda, não de quem espera. E é por isso que a ajuda dada ao preguiçoso muitas vezes se transforma em maldição, porque ele usa o apoio para permanecer parado e não para seguir adiante. Há um antigo provérbio que diz:
Deus alimenta os pássaros, mas não joga o alimento dentro do ninho. Assim também é com os homens. O Criador oferece oportunidades, mas é o esforço que transforma bênçãos em resultados. Por isso, ajudar o preguiçoso é trair a lei da ação, é interferir no aprendizado que o esforço ensina, e sem esse aprendizado, nenhuma riqueza ou ajuda permanece. O sexto tipo de pessoa que você nunca deve ajudar é o manipulador, aquele que usa as emoções, o discurso e até a fé para fazer os outros se sentirem culpados por não ajudá-lo. Na sabedoria judaica, existe um princípio profundo. A mentira disfarçada de bondade é mais perigosa que o mal declarado. O manipulador se apresenta como vítima, mas age como predador. Ele se aproxima com doçura, mas o objetivo é sempre o mesmo: extrair vantagem. Pode ser dinheiro, atenção, energia ou até admiração. E o pior é que ele sabe exatamente o que dizer para atingir o seu ponto fraco. O Talmud ensina que o justo dá sem esperar retorno, mas o tolo dá para ser aceito. E é exatamente isso que o manipulador explora, o desejo que muitos têm de serem vistos como bons. Ele se alimenta da compaixão dos outros. E quanto mais você o ajuda, mais ele se fortalece. Entre os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos, há uma parábola que ilustra bem isso. Um viajante encontrou um escorpião preso em um buraco e, por piedade, decidiu tirá-lo de lá. Assim que o libertou, o escorpião o picou. Assustado, o homem perguntou a um rabino que o acompanhava: "Por que ele me feriu se eu o salvei?" E o rabino respondeu: "Porque a natureza dele é picar, e a sua, ajudar." Mas a sabedoria está em saber quando ajudar não é compaixão e sim imprudência. Por isso, ajudar o manipulador é alimentar a própria teia que ele usa para prender os outros. Afaste-se sem ódio, mas com discernimento. A bondade verdadeira nunca nasce da culpa, e sim da consciência. Até aqui você descobriu que ajudar nem sempre é um ato de luz. Às vezes, é um teste de discernimento. Na sabedoria judaica, existe um conceito chamado tzedakah, que muitos traduzem como caridade, mas o verdadeiro significado é justiça espiritual. Ou seja, não se trata apenas de dar, mas de dar com sabedoria. Os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos explicam que, quando você ajuda alguém sem que ele esteja pronto para receber, você cria desequilíbrio no mundo espiritual. A ajuda verdadeira é aquela que liberta, não a que aprisiona. Por isso, antes de estender a mão, pergunte a si mesmo: essa pessoa quer realmente mudar ou apenas ser resgatada? A resposta a essa pergunta determina se o seu ato de bondade será uma bênção ou um peso. Ajudar é divino, mas preservar a energia é sabedoria. Nem todos estão prontos para o que você tem a oferecer. E o próprio Criador ensina que até o sol precisa se pôr para que a noite cumpra o seu propósito. Assim também é com a generosidade. Ela precisa conhecer os seus limites. E se esse tema despertou algo em você, há um vídeo especial fixado na descrição. Nele é revelado um dos maiores segredos escondidos por séculos: a razão espiritual pela qual o povo judeu se tornou o mais próspero da terra, e como qualquer pessoa, mesmo sem nascer judia, pode aplicar os mesmos princípios para atrair riqueza e abundância para a própria vida. Assista logo após esse vídeo, mas esteja preparado. O que é revelado lá muda completamente a forma como você enxerga o dinheiro, a energia e a prosperidade.